Mauro, bem-vindo aqui ao Canelada da Jovem Pan. Por aqui, boa noite. Você já viveu na madrugada deste domingo, né? Já estamos aí falando de Argentina 2, Austrália 1, falando do nível técnico dessa Copa do Mundo. Mas e aí, Mauro, você gostou da Argentina hoje, não gostou? Como foi que você viu esse desempenho da Argentina hoje? Boa noite a todos, boa noite, Pedro. Eu achei que a Argentina fez um bom jogo. Eu acompanhei agora a coletiva do técnico Lionel Scaloni e ele até disse algo que eu concordo. O time argentino sofreu mais do que deveria, né? Porque poderia ter liquidado o jogo mais cedo. O Lautaro Martins entrou no segundo tempo, perdeu duas chances, uma delas claríssima, frente a frente ao goleiro, um passe do Messi. Mas o time criou muitas situações no segundo tempo, teve paciência no primeiro tempo, dificuldade, muito lento, mas conseguiu chegar ao gol. E poderia ter vencido mais facilmente a equipe da Austrália, que é um time bem limitado, né? Um time muito dedicado, disciplinado, taticamente, resiliente, mas é um time com muitas limitações. Mas conseguiu uma vitória e, assim, o que você percebe, duas coisas importantes. Uma, a Argentina está ganhando confiança, muita confiança. E a atmosfera. O estádio do jogo da Argentina aqui, a Argentina joga em casa, gente. A Argentina está jogando em casa. A torcida argentina cria o clima de uma cancha em Buenos Aires ou em qualquer cidade da Argentina. Você está no estádio, você parece que você está na Argentina. É completamente diferente do que acontece nos jogos de outras seleções, cujas torcidas não vieram para cá, caso da Espanha, caso da França, caso da própria Holanda. Pouquíssimos holandeses hoje no jogo da Holanda contra a seleção norte-americana. Até mais gente torcendo pelos Estados Unidos no estádio do que para a seleção da Holanda. E, geralmente, os holandeses viajam bastante atrás de seus times. Tirando a Inglaterra, que atraiu muitos torcedores aqui para o Catar, os europeus não vieram. E o Brasil, que tem muita torcida, muitos brasileiros, mas também muita gente daqui dessa região do mundo, mas uma torcida mesmo dos brasileiros que vieram para cá, um perfil mais de um turista do que um torcedor. Os caras vão ali e tal, mas não tem incentivo. Os jogos da Argentina, vocês vão perceber isso nos confrontos contra adversários mais difíceis. A Argentina joga em casa, ela joga em casa. Claro que isso não ganha jogo, claro que a torcida não é tudo, mas é um ponto importante para uma seleção que precisava levantar sua autoestima depois de uma derrota para a Arábia Saudita logo na estreia. Então ela conseguiu, a gente virar esse jogo, conseguiu mudar esse cenário, jogando melhor e conseguindo ao mesmo tempo se classificar e, claro, atraindo mais gente, que muitos vieram para cá agora. Então acho que foi uma vitória merecida, vitória que deveria ter sido conquistada com mais facilidade, mas os gols perdidos, especialmente pelo Lautaro, que era titular, perdeu a posição para o Julián Álvares e acho que os gols que ele perdeu ajudam a explicar isso. O Álvares marcou contra a seleção da Polônia e voltou a marcar agora diante da Austrália, fez 2 gols, e o Lautaro perdeu 2 chances, era para ter vencido por 3 ou 4-0, talvez até porque até o gol da Austrália foi um lance de muita sorte, a bola desviou acho que o Enzo Fernandes, se não me engano, e acabou parando dentro do gol. E no final a Austrália tentou uma pressão, quase empatou, mas a história do jogo não foi muito bem retratada pelo placar de 2-1, era para ter vencido demais, não foi uma exibição soberba da Argentina, mas para um time que estava no fio da navalha, arriscado a ser eliminado, que perdeu para a Arábia Saudita na estreia, é um cenário completamente diferente. Assim, mudou muito, muito. E você percebe isso, especialmente no estádio, até pela comunhão dos jogadores com os torcedores. Né? E na coletiva também esteve o Messi, respondeu poucas perguntas. Infelizmente, o Messi falou muito pouco sobre jogo, né? Até porque a última pergunta que foi feita, o campeoníssimo lá que conseguiu ter... Todo mundo quer perguntar. Aí o cara recebe o microfone e me pergunta agora de família. Ah, família, como é que tá a família? Família, pelo amor de Deus, né? Fala do jogo, meu amigo. Não, jornalistas, né? Ah, cada jornalista que eu vou te contar. Aí o cara pergunta da família. Não, eu queria saber o que ele achou do jogo, a dificuldade. O Messi jogou pra caramba, criou várias situações, o time todo gira em torno dele. Havia 1000 perguntas sobre futebol que poderiam ser feitas, mas acabaram ficando nessa espuma, nessa coisa da motivação e tudo mais. E foi a primeira vez que o Messi deu entrevista coletiva depois de um jogo nessa Copa do Mundo. Mas enfim, lá esteve o Messi, o Scaloni falou bastante. Eu acho que os argentinos saíram bem fortalecidos. Vão pegar agora uma Holanda, que venceu de forma burocrática até a equipe americana, equipe muito ingênua, marca muito mal. Estive nos 2 jogos hoje, a Holanda conseguiu aí uma vitória até com tranquilidade. E foi um jogo que apareceu aí o Dumfries, o ala direito, né, o jogador da Inter, que hoje conseguiu fazer o seu jogo fluido, deu 2 passes para gols, fez o 3º gol. E é o cara com que o Scaloni vai ter que se preocupar já para a próxima partida. Agora tem um intervalo aí de uma semana, né, contra a seleção da Holanda. Vai ser, tudo indica, um grande jogo, porque agora mudou tudo, né? Agora jogos eliminatórios e a própria Holanda burocrática contra a seleção americana, certamente contra a Argentina vai ter que ter um outro comportamento, porque vai jogar contra um time mais forte, um time que quer brigar pelo título, e isso vai fazer certamente com que seja um espetáculo bem melhor. E, Mauro, falando aqui dessa Argentina, você destacou o Lionel Messi.
Você acha que essa Argentina é muito dependente do Messi? É muito dependente do Messi. O time é montado ao redor dele, o time é montado para ele e para que ele faça as coisas funcionarem. Agora, qual time do planeta, qual seleção não seria dependente do Messi, né? Se o Messi fosse brasileiro, acho que seria dependente do Messi. Se ele fosse uruguaio, se ele fosse espanhol, qualquer seleção vai jogar em função do Messi. O Messi ainda é um jogador que faz muita diferença. E eu acho que, assim, numa seleção talvez mais ainda, porque as seleções não têm condições de desenvolver trabalhos tão consistentes como os clubes, né? Porque você não tem tanto tempo, de fato. Os técnicos de seleção, eles se reúnem com os atletas durante períodos curtos e fazem ali treinamentos, jogos, viagens no meio. Então é diferente de um clube de futebol, onde você tem uma convivência mais longa, duradoura com seus atletas para você desenvolver o sistema de jogo. Então você tem que buscar soluções em períodos mais curtos. E aí você tem o Messi no time, natural que você monte o time ao redor dele, né? Eu acho que isso é normal. Até porque você está montando um time ao redor de um craque que se apresenta o tempo todo para o jogo, que não se omite em momento algum, que perde um pênalti contra a Polônia e imediatamente já está correndo atrás da bola e tentando fazer a coisa acontecer. Não baixa a cabeça e fica. Hoje o Messi, ele é exatamente assim. O time responde, a torcida responde. A cada grande jogada dele, ele é saudado aos gritos de Messi, com os braços sendo erguidos e abaixados pelos torcedores. Ou seja, existe uma coisa muito clara na seleção da Argentina. É como se eles dissessem, nós jogamos para o Messi, pelo Messi e pela Argentina. E o Messi joga para a gente. E assim vai ser. É tudo ao redor dele. Na Copa América, que foi vencida pela Argentina no Maracanã contra o Brasil, isso chegou ao ponto de, em dado momento, vocês vão se lembrar, acho que o Depô começou a puxar uma música na comemoração dentro de campo, tirar o sarro dos brasileiros, né? Coisa normal ali do jogo, né, e tal. E o Neymar estava ali todo choroso porque tinha perdido, estava triste. Eles são amigos, jogam juntos, inclusive, hoje em dia, né? Já tinham jogado juntos nos tempos de Barcelona. E o Messi fez assim, ó, para, e os caras pararam com a musiquinha, porque não queriam deixar o Neymar incomodado, ou algo parecido. Os brasileiros em geral, né? Mas foi uma causa do Neymar, vamos combinar. E todo mundo parou na hora. Quer dizer, o Messi, até nisso, ele manda. Assim, o time gira em torno dele. E os jogadores parecem muito conscientes disso. A impressão que eu tenho é que todos pensam assim, pô, nós temos a sorte de jogar com esse cara, a provável última Copa dele. Se nós ganharmos a Copa junto com esse cara, a gente entra na história junto com o Messi, campeões do mundo. Vai discutir o quê? Né? Nada. Ô, Mauro, a gente conversou agora há pouco com o Giovanni Chacon, ele ficou impressionado hoje mais uma vez com a torcida da Argentina no Catar, disse até mesmo que se a torcida brasileira quiser chegar no mesmo nível vai ter que cantar mais alto e tal. E aí, tá dando um show mesmo a torcida argentina aí no Catar? É importante entender o seguinte, Pedro, não é que o brasileiro não saiba torcer, o brasileiro sabe torcer. As torcidas brasileiras, elas são também empolgadas e elas também empurram suas equipes. Só que o brasileiro que está aqui no Catar, ele não é, em geral, um torcedor. Ele é um turista. Nada contra os turistas. Cada um faz o que quer, vai para onde quer. Eu estou dizendo o que eu estou vendo aqui, nas ruas e no estádio. Então, não são pessoas que têm o hábito de torcer, que sabem torcer, que se comportam como torcedor. São pessoas, eles formam uma plateia. E tem ali um grupo que se organizou para fazer uma espécie de uma torcida organizada do Brasil. E esses caras também, nitidamente, não sabem nada de torcida, porque as músicas são as mesmas, o estádio não consegue acompanhar, porque o grosso da galera que acompanha o Brasil é formado por pessoas, torcedores, simpatizantes do Brasil, do futebol do Brasil, de várias nacionalidades, muitos aqui da região da Ásia, então eles não falam português. E eles não têm um grito legal de Brasil e tal, que qualquer um fala Brasil, né? Eles têm músicas, que são aquelas musiquinhas de sempre, elas não pegam, ficam cantando entre eles. Eles não têm aquela pegada de torcida de cantar o tempo todo, de apoiar o tempo todo. E o perfil do argentino que está aqui, eles também estão fazendo turismo, mas são pessoas que nitidamente gostam de ir ao estádio, torcem pelos seus clubes, cantam as músicas dos seus clubes. E as músicas do futebol argentino são sempre as mesmas melodias com adaptações das letras. Então todos eles sabem as músicas dos seus times e elas só são adaptadas para a seleção da Argentina. Então eles cantam o tempo todo. Então você tem ali uma multidão, ali, milhares e milhares de pessoas que são argentinos, que são torcedores de fato, não são apenas turistas, e que vieram aqui com um propósito. Nós vamos torcer pela Argentina, vamos gritar pela Argentina, vamos para o estádio apoiar a Argentina. E eles estão fazendo isso, então cria um clima que parece entrar num jogo na Argentina, em Buenos Aires. E o jogo do Brasil é o contrário, é um silêncio sepulcral.
porque são turistas, são pessoas que não têm. Isso não é uma crítica, é só uma constatação. Cada um faz o que quer, cada um tem o seu perfil, isso não é problema meu. Mas o Brasil não tem aqui uma torcida ao seu lado, uma torcida de verdade. E isso não significa, repito, que o brasileiro não saiba torcer. É que o perfil das pessoas que aqui estão é diferente. E os argentinos que vieram para cá, claramente, são torcedores. Os equatorianos que estavam aqui eram torcedores, que apoiavam pra caramba, gritavam pela seleção equatoriana. Os japoneses tiveram o mesmo comportamento no jogo agora contra a Espanha, por exemplo. Já a seleção do Brasil não tem esse apoio, realmente não tem. Se tivermos um confronto Argentina e Brasil, Brasil e Argentina, vai ser um banho, uma goleada na arquibancada. Em quantidade eu não sei, porque tem muita gente que torcendo pelo Brasil. Mas em termos de apoio, isso aí não tem a menor dúvida. A não ser que mandem buscar, sei lá, quantos aviões de torcedores de verdade no Brasil trouxerem para cá, para tentar equilibrar. Porque realmente a diferença de atmosfera no estádio é abissal. E essa Copa, inclusive, ela tem tido essa característica. O jogo hoje mais cedo entre a Holanda e os Estados Unidos era um silêncio o tempo todo, porque quase não vieram holandeses. Então, os torcedores holandeses que aqui estão, além de poucos, também têm esse perfil mais de turista, não são torcedores engajados. E os americanos, o negócio deles não é muito futebol, tinha ali um grupo ali pequeno e tal. Então, era um silêncio o jogo inteiro. Não parecia uma oitava de final de Copa do Mundo. Tamanho assim, a frieza no estádio, sabe? Você não tem aquele calor de um jogo de futebol, aquela vibração, aquilo que a gente sabe como é um jogo importante, né? Que vale uma classificação, avançar para jogar contra uma seleção importante. Não tinha nada disso. A gente segue conversando aqui com o Mauro César Pereira. Mauro, falando dessa Argentina que começou levando aquele susto contra a Arábia Saudita, perdeu o primeiro jogo, poucos acreditavam naquele resultado, e aí a Argentina agora engata a sua terceira vitória consecutiva. Chega no mata-mata, vence a Austrália, agora terá a Holanda pela frente. Já é uma outra Copa do Mundo para essa Argentina? Você vê a Argentina mais confiante, Mauro César? Sem dúvida, né? Eu acho que agora é um outro cenário, né? E você percebe isso não só pelo comportamento dos jogadores. O jogo do México, por exemplo, um time muito nervoso, né? O jogo seguinte, a derrota para os sauditas. Tinha que vencer de qualquer maneira, o time nitidamente estava tenso. Até aquela cena do Pablo Aimar, que é auxiliar do Lionel Scaloni, né? O ex-jogador Aimar, ele dando quase uma crise nervosa no banco de reservas, ali quase aos prantos, né? Aquilo ali retratou muito bem o desespero e a ansiedade dos argentinos com o risco de eliminação no jogo com o México, né? Mas aí venceram, depois derrotaram com autoridade a Polônia, a covarde equipe da Polônia, que nem atacou, e hoje venceram a Austrália também acho que com uma certa autoridade. O placar, como eu disse, ele não traduz o que foi o jogo. A Argentina foi bem melhor no segundo tempo, especialmente, e o Messi hoje acho que deu um show, fez sua grande exibição hoje na Copa do Mundo. Várias jogadas individuais, distribuindo o jogo, tudo passa por ele, né? Arrancadas, colocando os colegas na cara do gol, fez o primeiro gol do jogo. É uma honra e um privilégio, né? Poder ver o Messi em campo nos seus últimos jogos de Copa do Mundo. A gente não sabe, todo jogo do Messi agora na Copa do Mundo pode ser o último, né? Porque é muito pouco provável que ele jogue daqui a 4 anos. Sei lá, de repente até joga, mas não é o mais provável. Mais provável que essa seja a última Copa do Messi, do Cristiano Ronaldo. Então, ver em campo o Messi fazendo aquelas coisas todas, é um privilégio. A gente está tentando aproveitar ao máximo isso, né, como amante do futebol. E hoje ele comandou de novo a seleção da Argentina. O Depou fez o seu primeiro jogo de bom nível nessa Copa também, ele também estava devendo. O goleiro Martínez apareceu quando a Argentina flertou ali com perigo no final do jogo diante da Austrália. Foi um bom jogo. Acho que a Argentina até teve mudança até de sistema de jogo, né? Jogou com 3 zagueiros dado momento, com a entrada do Lisandro Martínez. O técnico Scaloni até explicou que ele queria melhorar ali a saída de bola. Então ele tirou o Papu Gomes, que jogava pelo lado, para colocar mais um zagueiro. E funcionou. O time continuou dominando, até dominou mais o jogo a partir daquele momento e conseguiu. Essa foi uma vitória que poderia ter sido por uma margem maior, mas acho que isso não abalou em nada, não. A preocupação dos argentinos era a classificação. Claro que se o placar fosse mais elástico, ficariam mais felizes, mas o clima no final era de muita euforia mesmo, dos jogadores e da torcida argentina e dos coleguinhas aqui da imprensa argentina também, que estão aqui quicando de alegria. Está todo mundo mais feliz aqui do que, como diria o Apolinho, do que pinto no lixo. Todo mundo alegre, achando que agora vai. Ô Mauro, e o que acontece com o Lautaro Martínez nessa seleção da Argentina? A gente até estava comparando ele com o Gabriel Jesus. Vive, assim, uma fase não tão interessante, não muito boa nessa Copa do Mundo e um jejum também, né? Ainda não balançou as redes nessa Copa, ele fez contra a Arábia, mas o gol acabou sendo anulado. O que acontece com o Lautaro Martínez, Mauro César? Está numa péssima fase, né? Hoje ele perdeu 2 chances, uma delas claríssima, que era para liquidar o jogo, né? Uma bola que deram 3 contra 2, o Messi entregou para ele dentro da área, a bola
caiu no pé dele, ele chutou para fora, tentou colocar. Era para ter chutado forte, né? Cruzado. Mais ou menos como o Arrascaeta chutou ontem naquele gol do Uruguai. Ele tentou uma colocada no alto, acabou mandando para fora, depois perdeu outra oportunidade. Ele está muito mal, foi até perguntado na coletiva Scaloni com relação a esse jogador. É claro que ele não quis fazer críticas, e aí elogiou, disse que muitas vezes o Lautaro já ajudou o time, agora quem está jogando é o Álvares, mas o Álvares está num momento melhor, de fato, e por isso, merecidamente, é o titular. O Lautaro perdeu a posição no time, né? Aliás, tem sido uma Copa muito ruim para dois atacantes que formaram uma dupla. Hoje não formam, né? Podem até voltar a formar, mas formaram na temporada retrasada uma dupla espetacular no ataque da Inter, que era Lautaro e Lukaku, né? O Lukaku perdeu mais ou menos uns 5 mil gols no jogo da eliminação da Bélgica diante da Croácia. E hoje o Lautaro também perdeu aí as suas grandes oportunidades. Os dois, um já foi embora, o outro continua na Copa, mas os dois passando maus momentos aqui no Catar. Mauro, tudo bem? Mauro, você citou a parte final do jogo de hoje, em que a Argentina, por alguns minutos, jogou com 3 zagueiros. Você acha que essa pode ser uma novidade para o confronto contra a Holanda, que também joga assim? Salve, Peperno. Eu acho que sim, eu acho que é muito provável até. Porque ele vai ter que montar um sistema que privilegia ali a marcação pelos lados, nem tanto do Blind, mas do lado do Dumfries. O Dumfries do lado direito, ele é o cara da seleção da Holanda, é o cara que cria situações. 2 gols da Holanda hoje, jogadas do Dumfries pela direita, a bola cruzada, rasteira para trás, encontrando quem chega chapando para fazer o gol. Né? O gol do Depay e o gol do Blind, né? Os 2 gols foram muito parecidos na construção da jogada. O primeiro, inclusive, uma bela troca de passos da Holanda. A Holanda veio tocando lá de trás, com muita objetividade, muito organizada, até a definição que abriu o placar lá no Khalifa Stadium. E depois ele fez o 3º gol e fez outras jogadas. Quer dizer, ele é um cara que vai ter que ter muito cuidado. Talvez ele possa fazer com que esse sistema dê um pouco mais de força ali na marcação pelos lados. Ele vai ter o Acunha ali como ala pela esquerda, que vem jogando. O Tagliafico entrou no segundo tempo, mas é reserva hoje. Então, talvez ele possa até adotar, de fato, esse sistema para espelhar a equipe da Holanda e também, especialmente, tentar, de alguma forma, contornar ali os problemas que ele pode ter pelos lados do campo. O Acunha não era nem um lateral, né? Ele era mais um jogador de ataque, aberto pela esquerda, um ponta, um meia esquerda mais aberto, e virou lateral. Ou seja, a marcação nunca foi o ponto principal do futebol desse jogador. E ali o duelo pode ser com ele, onde o ala do time holandês certamente vai atacar bastante, porque ele é a peça fundamental para levar o time do Louis van Gaal ao ataque. Eu acho que é possível sim, e talvez até ele tenha colocado 3 zagueiros hoje, até para fazer um pequeno ensaio, já imaginando o cenário do jogo contra a Holanda, né? Mauro, agora para encerrar, vamos falar da seleção brasileira. Brasil que hoje perdeu o Gabriel Jesus, Brasil que perdeu Alex Telles, mas uma boa notícia. Eu acho que foi a transição do Neymar, né? O Neymar voltando a realizar atividades no gramado de jogo, a famosa transição física, né? A CBF divulgou imagens do Neymar já trabalhando com a bola. É uma boa notícia para a seleção brasileira, já que tem a Coreia do Sul nesta segunda, um intervalo muito curto entre um jogo e outro. Brasil que jogou na sexta, jogou ontem e volta a jogar agora já na segunda-feira contra a Coreia do Sul. Mauro César. É desnecessário até dizer que o Neymar é obviamente importante, se ele puder voltar, é óbvio que o Brasil vai ser muito bom. Acho que a grande questão agora é uma avaliação criteriosa para não forçarem a barra na volta do Neymar e de repente ele jogar, sentir e não jogar mais a Copa do Mundo, né? Porque esse jogo é um jogo importante, o Brasil tem condições de vencer com ou sem o Neymar, mas claro que se puder contar com ele melhor, não adianta guardar o Neymar para outra fase e também ser eliminado pelos coreanos. Mas acho que tem que haver uma variação bem criteriosa. Isso eu falo até em função da notícia que circulou hoje de que o Gabriel Jesus já sentia o problema que gerou essa contusão e o corte antes da Copa do Mundo. O que eu acho que coloca em discussão aí. Lógico, eu não sou médico, jamais dou palpite sobre questões médicas que eu não tenho a menor condição de fazer. Né? Nem se eu fosse médico, acho que poderia fazer, porque eu acho que o médico tem que examinar, tem que ter uma noção do quadro do paciente para poder falar alguma coisa, né? Com propriedade. Mas a gente pode questionar, e eu estou questionando, por que convocaram o Gabriel Jesus se ele tinha uma dor, um problema, e ele se agrava agora, ele sai da Copa do Mundo? Realmente é algo, no mínimo, questionável. Então, os exames que foram feitos, o que aconteceu? Acho que já que eles gostam tanto de juntar todo mundo naquela bancada, né? Preparador físico, médico, auxiliar técnico, coordenador não sei do que, diretor de futebol, poderia o departamento médico explicar agora o que aconteceu com o Gabriel Jesus. Ele tinha um problema antes, ele foi examinado, obviamente foi. Por que ele foi convocado se ele tinha um problema que se acentuou e gerou o corte do jogador?
né? Enfim, essa é uma outra questão. Então, diante disso, eu acho que é importante dizer que é muito relevante que o Neymar volte, mas que ele volte em condições. Porque a gente está cansado de ver situações que o jogador, às vezes, força a barra para voltar e aí acaba piorando a situação. Porque o Brasil precisa dele contra a Coreia, mas vai precisar muito mais nas partidas subsequentes, desde que ele consiga se classificar. Eu imagino que o confronto seguinte deva ser contra a Croácia, acredito que a Croácia vai passar. A Croácia fez até aqui uma Copa burocrática e contra a Croácia já é um outro nível de confronto. É a vice-campeã do mundo, é o time do Modric, é o time que tem bons jogadores, é o time que tem vários jogadores de times grandes do futebol europeu, experientes. Então é um confronto já de um outro nível. Então o Neymar tem que ser preparado para ter condições de fato de jogo. Se for para forçar a barra, entrar contra a Coreia, correndo riscos, não sei se vale a pena. Então essa é uma avaliação que tem que ser feita com muito cuidado, administrando a parte técnica, o desafio do próximo adversário e a necessidade da vitória e o peso do Neymar nesse contexto e o geral. Então, assim, é um cobertor curto. Tem que se pensar muito bem. Com um detalhe, o intervalo desse jogo para o próximo é um intervalo grande. Então, em tese, né? Aí não precisa ser médico para dizer. Com o tempo, é claro que você tem mais chance de curar o jogador. Óbvio, né? Com o tempo até eu consigo ficar bom da minha gripe aqui, que está me perseguindo já há alguns dias, sinusite, essa coisa toda. Mas está melhorando, porque o tempo está permitindo. Estou tomando os remédios e vou melhorando. O Neymar vai fazer um tratamento e vai melhorando. Então tem esse outro aspecto. É cerca de uma semana, né, de um jogo para o outro. Então, essa semana é valiosíssima. Eu acho que tem que ser muito bem pensado. Talvez o Neymar ficar no banco, entrar numa situação de emergência em que a vaca está indo para o brejo, de repente para tentar um resultado se o Brasil tivesse sido eliminado. Pode ser. Mas, sei lá, começar com ele, correr o risco de agravar a lesão, ou piorar, ou levar uma outra pancada naquela região, ainda tem isso, né? O adversário sabe que ele tem ali um problema no tornozelo, que ele sofreu uma torção, né? Então, ele sabe como é que é no futebol. O cara chegar ali e vai dar uma beliscada. Tem que estar preparado, que certamente vai tomar uma beliscada. O coreano não é bobo, ele vai chegar ali até para dar uma intimidada, que o futebol tem esse componente também, de chegar junto, intimidar, mostrar que está presente. É uma decisão difícil, que tem que ser tomada com muita calma, não só pelo Tite, mas pelas pessoas que o cercam na comissão técnica do Departamento Médico do Brasil. Boa, Mauro César Pereira, muito obrigado aqui pela sua participação nesse Canelada. Amanhã tem mais, você continua entrando, participando de toda a programação da Jovem Pan. Obrigado, Mauro. Valeu, Pedro. Um abraço a todos. Vamos que vamos. Até amanhã.